vou te mostrar algo que mudará a sua vida. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como obter o sucesso através da persistência. A persistência é um estado mental e todo estado mental pode ser cultivado. Ou seja, eu vou te mostrar 8 causas que te aproximam de obter a persistência, 8 causas aprofundadas que te levam a ter a persistência e 8 inimigas reais internas que te afastam de obter uma persistência. A maioria desses inimigos nós temos dentro de nós. Então fique até o final do vídeo, pegue o papel e caneta, que eu te garanto que você não vai se arrepender, que você vai sair daqui tendo a persistência como um hábito no seu dia a dia. Fala, visionários, como é que vocês estão? Tudo bem? Ó, esses dias eu terminei de ler o livro Quem Pensa Enriquece. E no capítulo 10, intitulado como Persistência, eu tive uma reflexão muito forte que bateu em mim. E eu senti que eu precisava compartilhar isso com vocês. Porque, basicamente, isso explica porque tanta gente sonha, mas tão pouca gente chega lá. Pensa comigo, se você parar hoje na rua 100 pessoas e perguntar para elas qual é o desejo ardente delas, o que elas mais querem na vida, mas 90 dessas 100 provavelmente não vão saber te responder o que elas mais querem. Não vão te dar uma resposta clara. Ou seja, algumas pessoas podem falar, eu quero um carro, eu quero uma moto, eu quero uma casa, eu quero uma viagem específica, mas realmente um desejo ardente, nenhuma delas vão saber te responder com clareza. E as poucas que souberem te responder, bem provável que elas não vão saber o que elas precisam fazer para que esse desejo se torne realidade. Que elas precisam ser para ser a pessoa que realizou esses desejos. E o motivo é simples. A maioria das pessoas tem sonhos, tem metas, mas não olham para o que precisa ser feito. Elas olham muito para o topo da montanha, mas esquecem de olhar para a escalada. E o ponto principal nunca foi o topo. O ponto principal sempre foi a escalada. Quem você precisa ser hoje para ser quem você quer se tornar amanhã? Qual tipo de postura você tem que ter hoje? Qual tipo de disciplina você tem que ter hoje? Qual tipo de atitude você tem que ter hoje? Porque desejo sem processo não constrói nada. E é aqui que entra a persistência. Muita gente até começa, mas não tem disciplina persistente o suficiente para continuar caminhando. Desiste quando fica difícil, desiste quando cansa, desiste quando não vê resultado rápido, desiste quando não tem aplausos. E está longe de ser porque o sonho é impossível. É porque não existe um plano claro, não existe uma direção. Você tem um objetivo, mas não sabe o caminho. E quando você não sabe o caminho, qualquer dificuldade se torna motivo para você querer parar. Muita gente até começa várias coisas, mas a procrastinação impede a persistência. E não é nem falta de capacidade, sabe? É realmente falta de um desejo ardente de verdade. Falta de um propósito bem definido que faça você continuar mesmo quando dói, mesmo quando você está cansado, mesmo quando você não quer fazer. Mas você tem propósito, você tem um propósito definido, pessoas que dependem de você, pessoas que você quer abençoar, um alvo ardente, um desejo ardente, um objetivo definido, traçado. E isso impede que a procrastinação entre no seu subconsciente, te atrapalha de chegar lá. Agora preste atenção nisso aqui. Persistência não é sorte, não é dom, não é um talento, não é algo que nasce com você. Persistência é um estado mental. E todo estado mental pode ser cultivado. Então agora pega o papel e caneta, porque se eu fosse você, anotava isso daqui que eu vou te passar. Porque se você não anotar, você vai esquecer. E se você esquecer, você vai continuar no mesmo lugar. Basicamente, dentro do livro, Napoleão Hill nos entrega, nesse capítulo 10 intitulado sobre persistência, 8 causas que te beneficiam a ter persistência e 14 causas que eu selecionei 8 delas apenas, que são citadas por ele, as inimigas da persistência. E eu peço para vocês fazerem uma análise sincera, ou seja, vocês vão fazer agora uma autoanálise de vocês mesmos. Eu peço que vocês façam com sinceridade e honestidade para ver se alguma dessas inimigas internamente existe dentro de vocês. E caso exista, vocês têm que retirar. Como é que nós vamos trocar um hábito ruim substituindo por outro hábito? Um hábito bom de preferência. Então, basicamente agora eu vou olhar na minha colinha e vou estar passando para vocês as outras causas de benefícios que eu anotei aqui no meu computador e depois falarei das 8 inimigas que te afastam de você obter uma persistência. Primeira causa, definição de objetivo. Você só precisa de um objetivo definido. Porque se você não tem um objetivo claro, se o seu objetivo é vago, o seu esforço vai ser fraco. Mas agora quando você tem um objetivo definido, você emana energia na direção correta.
Então, olhe para você mesmo e veja, eu tenho um objetivo definido e eu não estou falando de dinheiro e tudo mais não. Se for dinheiro, tudo bem, mas eu tenho uma quantia definida de quanto dinheiro eu quero ganhar ou eu só falo muito dinheiro? Muito dinheiro não existe. Muito dinheiro faz você pensar em qualquer coisa e qualquer coisa é inconformismo, você está conformado com qualquer coisa. Então, essa resposta é vã. Eu quero uma resposta sincera e honesta. Eu tenho um objetivo definido. Se é dinheiro, quanto de dinheiro eu quero esse ano? 10 mil? 20 mil? 15 mil? Isso é o objetivo definido. Trabalhar com áudio, com definição, com clareza. E isso vai fazer com que você se torne uma pessoa mais persistente, porque você tem um objetivo definido. Segunda causa, desejo ardente. Se você tem um desejo fraco, você não vai sustentar a sua disciplina, você não vai sustentar a dor. Mas agora, quando a pessoa tem um desejo forte, um desejo ardente, ela está disposta a enfrentar qualquer tipo de dor para que esse desejo se torne realidade. E é aí que você vai construir a sua persistência, através de um objetivo definido e um desejo ardente. Se você juntar os dois, você já está muito próximo de conseguir ser persistente nisso. Basicamente, um interliga com o outro, se você olhar por esse ponto de vista. Terceiro ponto, terceira causa, autoconfiança. Isso aí é o que destrói muita gente de crescer na vida. Tem pessoas que não se olham no espelho e não se acham bonitas, se acham fracas, e você está dizendo para você mesmo que você é fraco. Então, se você não confia em você, quem vai conseguir confiar? A autoconfiança é essencial para que você consiga ser persistente. Porque se você não confia no seu trabalho, no seu objetivo e que você vai chegar lá, consequentemente você já está se antecipando de um fracasso. Quarta causa, planos definidos. Como eu falei para vocês anteriormente, não adianta nada você ter um objetivo e um desejo ardente e não ter um plano para você conseguir realizá-lo. Não adianta nada você ficar olhando para o topo da montanha e esquecer da escalada, sendo que o mais importante é a escalada. E é na escalada que você tem que ser persistente, porque o objetivo e o desejo ardente são essenciais. Porém, é através do plano que você vai chegar lá. É o plano que transforma o objetivo e o desejo em realidade. E quando eu digo isso, você não precisa de uma vez só montar um plano inteiro, mas você precisa pelo menos saber o próximo passo. O que eu tenho que fazer amanhã? Quem que eu tenho que ser hoje? Isso que eu estou fazendo agrega em quem eu quero ser? Sempre tenha essa reflexão com você, para que você possa ter discernimento do que é para você fazer, de para onde é para você ir, qual direção você tem que tomar para você chegar onde você quer. E basicamente com planos definidos você acaba sendo persistente, porque você tem um plano, você não está andando sem direção. Você já tem um objetivo definido, um desejo ardente e um plano para que esse objetivo e esse desejo se tornem realidade. Ou seja, para acontecer é questão de tempo. Basta apenas você executar aquilo que você já matutou. E não fica mudando de ideia toda hora, não. Se você determinou que é isso, segue nessa direção. Segue nessa direção e vai nesse caminho. A pessoa que fica toda hora, começa com uma coisa, não termina, vai para outra, não termina, depois faz outra, não vai chegar a lugar nenhum. Tenha objetividade no que você vai fazer e persistência. Quinta causa, conhecimento preciso, conhecimento especializado. Você tem que ter conhecimento especializado, isso é meio que óbvio. Se você quer vender banana, você tem que entender sobre banana. Se você quer ser um empreendedor, você tem que entender sobre vendas. Se você quer vender carro, você tem que entender sobre carros. Isso é óbvio. Então, o objetivo que você definiu e o desejo ardente que você tem, busque conhecimento especializado sobre o mesmo, para que você possa ter sabedoria e conhecimento quando for falar do mesmo com outras pessoas e para seguir nesse caminho, nessa jornada. Então, aquilo que Deus colocou no seu coração como semente, que você sente que é para você seguir, a direção que é para você seguir, o empreendimento que é para você fazer, o negócio que é para você trabalhar, busque conhecimento especializado dessa área. Porque se você não tem conhecimento de um determinado assunto, você não sente prazer e com isso a persistência também não se faz presente, porque você não tem satisfação no que você está fazendo. Você não conhece, você não entende, você é ignorante no assunto. Então, a persistência não está com as pessoas que não têm conhecimento especializado do assunto que elas estão buscando fazer, basicamente, entregar. Sexta causa, cooperação. Ninguém cresce sozinho de verdade. Pode até crescer, mas se tornar um bilionário, um multimilionário, sozinho, você não vai conseguir, não. Então, aí inclui muito além de somente o ambiente, né? O mastermind é essencial. Mas você ter uma cooperação, ou seja, estar num ambiente com pessoas que agregam valor, que estão buscando o mesmo que você, vai fazer com que você seja persistente naquilo que você está buscando.
Que ferro afia ferro. Quando você pensar em parar, ele vai te levantar. Quando ele pensar em parar, você vai levantar ele. E assim sucessivamente. Ambos com a mente em harmonia, trabalhando juntos em propósito, com um objetivo definido e um desejo ardente, com um plano sendo posto em ação. Sétima causa, força de vontade. O nome mesmo já diz, né? Força de vontade. Força de vontade, o nome mesmo já diz. Força de vontade. É a capacidade de agir mesmo sem vontade. É quando a persistência entra, porque na realidade a persistência entra quando a motivação acaba. Se a motivação acaba, você tem que ser persistente. Então é aí que entra a força de vontade. Se você tem um desejo ardente, você tem força de vontade. Então essa sétima causa complementa as restantes. Causa de número 8. Essa é a última causa que eu vou passar para vocês, que vai te beneficiar, mas não é a menos importante. Na realidade é uma das mais importantes, que é o hábito. Porque quando a persistência se torna um hábito, quando ela faz parte do seu... Na realidade, né? Quando a persistência ela faz parte do seu dia a dia, ela se torna um hábito. Quando ela se torna um hábito, você já não precisa se esforçar para ser persistente. Ela já está no seu subconsciente e vai vir automaticamente. Quando você estiver pensando em parar, quando você estiver trabalhando em algo, executando algo, o seu cérebro já vai no automático falar: opa, não vou parar. Só vou parar quando eu terminar. Só vou parar quando eu conseguir. Quando eu entregar aquilo que eu comecei. Basicamente, é aí que você vira a chave, quando a persistência ela se torna um hábito. Agora que eu já passei para vocês as 8 causas que beneficiam você a ter uma persistência, a você construir uma persistência, porque como eu disse, é construída, eu vou passar para vocês agora 8 inimigos que te impedem de tornar uma pessoa persistente. E possivelmente você tem alguma dessas questões que eu vou passar internamente e inconscientemente. Se você não tem culhão para fazer uma autoanálise de você e ser sincero nas suas respostas e dizer se você tem ou não, pede para uma pessoa próxima de você que te conheça bem fazer essa análise. Mostra para elas as questões que eu vou te passar e você pede para essa pessoa ver se você tem alguma das coisas que eu falarei para você. Tem muito mais do que somente 8, são 14 ou 16, se eu não me engano. O restante eu vou pôr nos comentários e vocês, se quiserem, vocês podem estar anotando também e fazendo uma autoanálise completa. São temas que eu tirei do livro e que foram citados por Napoleão Hill. Então, vou passar para vocês agora. Vamos lá. Citado por ele, esses são os inimigos reais que te afastam da sua realização. Ou seja, te afastam de ter uma persistência e conseguir chegar aonde você almeja. Vamos lá. Eu vou começar pelo mais perigoso. Para mim, é o mais perigoso, que é o medo da crítica. Então, primeiro inimigo, medo da crítica. Quantas pessoas não põem as ideias em prática com medo do que os outros vão falar? Quantas pessoas paralisam e travam quando alguém desacredita? Quando alguém zomba de você? Quando alguém ri do que você está fazendo? Muita gente se importa com o que o outro pensa. E se você é uma dessas pessoas, eu penso que você repense sobre isso. Eu peço que você repense sobre isso. Porque o medo da crítica é algo que vai te paralisar. E se você está paralisado, você não tem como ser persistente, porque a persistência depende da ação. Então, por isso ela se torna um inimigo da persistência. As pessoas que têm medo da crítica não são persistentes, porque elas nem começam a se mover. Elas não têm coragem de pôr em prática as ideias e as criatividades que vêm em sua mente. E por isso, muitas pessoas deixam planos no papel e deixam de realizar coisas inimagináveis que poderiam ter realizadas. O segundo inimigo, que basicamente complementa o medo da crítica, que é não pôr as ideias em prática. Muita gente ama ter ideias, mas não tem a coragem de pôr elas em prática. Ideias sem prática se torna fantasia. São apenas sonhos e meras ilusões. A persistência, ela exige prática. Se você não está agindo, se você não está em constante movimento, a persistência ela se torna inexistível, ela não existe dentro de você. Porque você é muito ótimo, muito criativo para criar ideias, para ter bons pensamentos, mas você é fraco na ação. E é necessário que você tenha ação para que você seja persistente. Terceiro ponto, autocomplacência. Esse aqui é muito perigoso, muito, muito perigoso. Muitos de nós temos, eu mesmo tinha e não sabia que eu tinha. O que é a autocomplacência? É você se auto-sabotar, você enganar você mesmo. Você não correu hoje, sendo que você disse que eu vou te dar um exemplo, você não saiu para correr hoje, sendo que você tinha dito que você iria correr. E você se auto-engana, você fala, tá tudo bem, eu não fui correr, não vou me julgar por isso, faz parte.
Então você está se auto-sabotando. Você falou que não ia comer doce e comeu doce. Aí você vai falar, não, tá tudo bem. Você começou a se conformar com o mínimo, você começou a se conformar em não executar as suas tarefas. Isso traz disciplina para você mesmo. A autocomplacência ela age silenciosamente dentro de nós, quando nós nos conformamos com os nossos erros e as nossas falhas. Basicamente, a autocomplacência é você ser conformado com as coisas. E se você é muito conformado, a sua ambição ela meio que some, meio que você não tem ambição em conquistar as coisas, porque para você tá tudo bem, tá tudo ok. Se você errou, tá ok. Se você acertou, tá ok. Então você é conformado. E a autocomplacência ela mata a sua ambição. E se você não tem ambição, não tem por que você ser persistente, você entende? Porque para você ser persistente, na realidade, né, a persistência ela exige um inconformismo produtivo. E é aí que muita gente não entende. Começa a olhar para dentro de você e ver se você também não tem isso. Se você tem, faz cair por terra para você poder prosperar. Quarto ponto, quarto inimigo da persistência. Basicamente já foi falado, né? Só que agora vamos falar como forma inimiga, que é a falha de reconhecer exatamente o que você quer. A maioria das pessoas não sabe exatamente o que quer. Se você perguntar para elas o que elas querem ter, elas vão falar, eu quero ter dinheiro, eu quero fazer uma viagem, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. Mas se você perguntar quanto de dinheiro, ela não vai saber te falar o valor exato, ela vai falar muito dinheiro. Qual carro? Ah, qualquer carro tá bom. E isso não é o objetivo, isso é um desejo genérico. O desejo genérico ele não constrói nada, são apenas ilusões, porque o seu cérebro ele não vai trabalhar para que isso aconteça, porque você não deu para ele exatidão no que você realmente quer. Uma coisa é você falar, eu quero 10 mil reais, eu quero 10 mil reais esse ano, eu tenho um desejo ardente de conquistar 10 mil reais esse ano. O teu cérebro ele vai buscar formas de fazer com que você conquiste esses 10 mil reais através de ideias e de pensamentos, de tanto que você emanou isso para o seu subconsciente. E aí vem um ponto que você tem que pôr em ação as ideias que vão vir para que você consiga conquistar aquilo que você tem como desejo ardente. Porque se você não tem clareza no seu desejo, o seu desejo se torna um desejo que vai se dispersar muito fácil. Você não vai conseguir ser persistente nisso porque você não tem clareza. Você não sabe exatamente para onde você está indo. E sem clareza não tem foco. A realidade é essa, é o óbvio. Quinto ponto, procrastinação. Essa é a quinta inimigo e a maioria de vocês conhecem ou já ouviram falar. E se vocês têm e não assumem que tem, você vai continuar tendo. Eu tenho que te dizer isso. Se você é uma pessoa que procrastina muito, você sabe disso e não faz nada para mudar, você vai continuar procrastinando. Então, cara, se você já reconheceu onde você é falha, o que está te atrasando, o que você faz que não agrega em quem você quer ser, a única forma de mudar isso é mudando esse fator. E é simples. Como é que você vai substituir um hábito ruim? Com outro hábito que seja bom. Se você tem um hábito de mexer muito no telefone, ficar rolando Reels, TikTok, Instagram, como é que você vai fazer isso? Primeiro passo, desinstala o Instagram. Ah, eu não consigo, isso aqui, desinstala, irmão. Se você não consegue isso, você também não vai conseguir chegar onde você quer, aonde você almeja. Isso é o óbvio. Isso é o óbvio. Se você não consegue desinstalar uma rede social porque você é viciado nisso, você não vai conseguir ter ambição suficiente nem persistência para chegar onde você está buscando. Então, como é que você vai substituir esse hábito? Desinstala, porque você não vai ter mais o gatilho de ficar clicando, e substituir por outra coisa. No momento que você estava ali no Instagram, que você estava perdendo tempo, aqui, irmão, vai ler, vai treinar, vai correr, você vai estar trocando um hábito por outro, trocando um hábito ruim por um hábito bom. Só assim que você perde esses hábitos ruins que você tem, ou seja, até mesmo da procrastinação. Você vai começar a agir, você vai começar a ser mais responsável consigo mesmo. Se você falou, se você determinou que você vai fazer, você vai lá e faz. E, consequentemente, isso vai te aproximar mais da sua persistência. E se você é um cara que procrastina, você não tem persistência, porque você não tem ambição, você não respeita a si mesmo. Você fala que vai fazer algo e no outro dia você já, desiste. Aí você vai usar ela da autocomplacência para se desculpar e se vitimizar. Aí você vai e fala, eu não fiz porque tava chovendo, então eu não fiz, eu não saí para correr. Você está usando, olha só, procrastinação, autocomplacência, tudo junto e misturado. E dessa forma você está indo lá para baixo e quem está competindo com você querendo chegar no mesmo lugar está subindo, porque essa pessoa não tem esses inimigos da persistência que você tem. Então faça uma autoanálise sincera, isso daqui que eu estou passando para você é ouro.
E tá aqui, tá? Todo conhecimento que eu adquiro vem de livros, vem de estudo, vem de network. Então, se eu posso transbordar e passar isso para vocês, que esse é o intuito desse canal. Esse canal não é para mostrar resultado, é para mostrar o caminho, a construção. Eu vou fazer isso em forma de transbordo. Sexto ponto, sexto inimigo. Se eu não me engano é sexta, eu acho que é. Se não for, vai ser, e assim nós vamos dando continuidade. Eu vou chegar no 8 alguma hora. Sexto ponto, culpar outras pessoas por falhas suas. Todo mundo tem costume de falar, né? A culpa é do governo, a culpa é da polícia, a culpa é da política, a culpa é da família, é do meu chefe. Se o governo é culpado, se a sua família é culpada, se seu chefe é culpado, você consegue ver que você não tem controle nenhum sobre os seus atos? Você consegue perceber que você já não tem mais responsabilidade sobre nada? Porque se todo mundo é culpado de tudo que acontece, você é responsável pelo quê? Se você não é responsável por nada, como é que você vai ser persistente? Você consegue ver que como é que uma coisa afasta você da outra? Vou te dar um exemplo aqui. Seu chefe pediu para você fazer algo de tal forma, você foi e fez da forma que o seu chefe pediu e fez merda. Tá errado, não era para fazer aquilo. A culpa é do seu chefe que mandou você fazer dessa forma e você executou a função, ou é tua por ter feito? É tua, a culpa é de quem fez, não é de quem deu a ordem. Você consegue entender que se a pessoa falou que é para você fazer e você fez, ela não é culpada, a culpa é tua, para de transferir a culpa do que você fez para os outros. Ah, mas foi ele que mandou, isso é desculpa, é balela, assuma a responsabilidade pelos seus atos. Foi você que fez, independente, porque se ele chegar em você e falar, pula da ponte, você vai pular e vai falar que pulou porque ele falou? Ou você vai ser responsável pelos seus atos e não vai pular? Você consegue entender que você que toma a escolha, que é você que decide, e a culpa é tua? Se você pular, a culpa é tua. Não é porque fulano falou que era para você pular que você pulou, não. A culpa é tua, a culpa não é de fulano que falou, não. Então, assuma a responsabilidade dos seus atos. Pare de transferir a culpa dos seus erros para os outros. Ah, a comida queimou porque o fogo estava alto. Ué, mas quem que ligou o fogo? Quem que está lá fazendo a comida? É você? Ah, a minha filha chorou no quarto, eu vou dar um exemplo, eu fui lá ver ela, quando eu voltei a comida queimou, a culpa é da minha filha. A culpa é da sua filha ou é tua? O que você poderia ter feito para impedir que isso acontecesse? Desligado o fogo? Abaixado? A responsabilidade sempre vai ser sua pelos seus atos. Não culpe as pessoas pelos seus erros. Quando você transfere a culpa, você perde a responsabilidade. E sem responsabilidade não tem persistência. Sétimo ponto, desistir no primeiro sinal de derrota. Você tem que entender que o fracasso ele faz parte do caminho. A pessoa que desiste quando fracassa, ou quando perde, ou quando vê uma derrota temporária, ela não tem ambição e não tem persistência, porque a pessoa que persiste é a pessoa que vai chegar lá. Então, todo fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente ou maior. Isso é uma frase citada por Napoleão Hill, que um dos livros dele que eu li me marcou bastante, e eu carrego comigo, decorei, como outras frases motivacionais que eu também levo comigo no meu subconsciente, que me fazem ter a mente que eu tenho hoje, a persistência, a disciplina e a garra que eu tenho para buscar, com ambição, com desejo, com propósito e o intuito de prosperar. E eu tô aqui para transbordar isso para vocês. O fracasso ele é temporário. O fracasso ele só se torna realmente fracasso quando você realmente aceita a derrota. Se você aceitou o fracasso, ele é fracasso. Mas caso você não aceite, é apenas uma derrota temporária, que faz parte do seu processo e está te construindo. Pensa comigo. Essa frase dele de todo fracasso está junto de si uma semente de sucesso equivalente ao maior. Resumindo para vocês, é basicamente quando você erra, você aprende. Você já reparou que quando você acerta, você está em momento de euforia, você não presta muita atenção no que você fez? Mas agora quando você erra, as suas emoções e seus sentimentos se voltam para o que você fez de errado. Ainda mais quando tem uma perca de valor em espécie, vamos falar de dinheiro que mexe com sentimento. Quando você perde algum dinheiro em algo que você fez, em algum negócio, em algum investimento, você fica pensando naquilo, você fala, cara, por que eu perdi? Então a sua mente ela começa a buscar soluções. Se você é um cara persistente, porque se você é um cara de mente fraca que desiste a qualquer derrota, qualquer fracasso e vai chorar no travesseiro, que é um cara que não tem realmente ambição, não tem um desejo ardente, não tem propósito, você não vai aprender nada com essa derrota. Mas se você for um cara centrado, um cara consistente no que você está buscando, eu te garanto que você vai aprender e que você vai usar desse fracasso como degrau da sua escada para o sucesso. Oitavo ponto, mas não menos importante, é indecisão. Indecisão ou fuga da responsabilidade. Mas basicamente indecisão.
Porque se você, como já foi dito aqui anteriormente, se você não tem clareza, se você está indeciso de para onde você vai ir, não começa não, irmão. Primeiro tenha clareza de para onde você quer ir. Porque se você não tem clareza, seus pensamentos ficam dispersos. E pensamentos dispersos não traz persistência. Basicamente, a persistência, ela exige de você uma decisão para onde você vai. Se você está indeciso de para onde você vai, qual caminho você vai tomar, você não tem como ser persistente nisso, porque você nem sabe ainda para onde você quer ir. Eu te indico a focar em uma única coisa. Comecei a ler agora recentemente este livro aqui, eu acabei de terminar, Quem Pensa Enriquece, dei início a esse livro aqui, cara, de Gary Keller e Jay Pappson. Meu inglês não é muito bom, mas é algo que eu tenho como em mente para pôr também de habilidade. E brevemente vou estar falando fluente aqui para vocês também. Mas basicamente é a única coisa. Pouco que eu li dele já me trouxe muita clareza sobre o que devemos fazer. É um passo de cada vez. Você tem um objetivo definido e um desejo ardente. Todos nós temos uma meta final de para onde queremos chegar. Mas para chegar lá você tem que focar em uma coisa de cada vez. Não adianta querer fazer tudo mais pressa e correr para fazer com que você chegue lá. O devagar também é rápido, você sabia disso? Às vezes a pessoa quer correr, mas se dispersa no caminho. Ou quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não consegue injetar energia em uma coisa só. Foque em uma coisa só por vez, mas tudo conforme que te leve para um objetivo definido no final, que é o seu desejo ardente. E que esse objetivo definido seja único. Indecisão é você hoje, você quer futuramente. Isso acontece quando nós éramos crianças. Agora que nós somos homens, mulheres maduros, já formados com família ou sem famílias, mas em construção, nós não temos mais tempo para indecisão, não. Você tem que ter clareza no que você quer. Quando eu era mais novo, eu queria ser jogador, depois queria ser jogador de futebol, depois queria ser policial, depois queria ser da marinha, já quis ser fuzileiro naval, da aeronáutica, e assim sucessivamente. Fui alguma dessas coisas? Não fui nada disso, irmão. Hoje eu estou totalmente no caminho oposto do que eu imaginava que eu estaria quando eu era criança. Porém, eu só quis mostrar para vocês a indecisão de uma criança, mas uma pessoa que já é formada e que sabe onde quer chegar, ela não pode ser indecisa. Se você determinou que você quer mexer com imóveis, comece a estudar sobre imóveis e o que você tem que fazer e ser hoje para ser um cara que mexe com imóveis futuramente. Você quer ser um empreendedor, comece a estudar vendas, oratória, storytelling, né? Que muitos falam, e etc. Assuntos que vai te levar para onde você quer e um passo de cada vez, focado em uma única coisa. Basicamente, dessa forma você vai ser persistente nos seus objetivos. E se você não tem decisão, e se você tem indecisão, você não consegue ser persistente. Agora nós chegamos ao final desse vídeo, você conhece um pouco mais sobre a persistência, você sabe as suas causas e os seus inimigos reais. E a pergunta não é se você tem potencial, a pergunta que vocês têm que se fazer é: qual desses inimigos está me dominando hoje? Eu vou deixar essa lista completa, eu passei para vocês apenas 8 dos inimigos, mas eu vou deixar a lista completa nos comentários fixados. Eu peço para que todos anotem, cara. De verdade, façam uma autoanálise de vocês. Eu vou botar as causas e os inimigos nos comentários para que vocês possam ver e ver se tem algum desses inimigos está internamente dentro de vocês e está afastando vocês de realizarem aquilo que vocês buscam e almejam. Como eu disse, o intuito desse canal é transbordar conhecimento, mostrar a construção, porque eu atualmente eu não tenho resultado, eu não estou aqui para mostrar resultado, mostrar uma vida de luxo, eu estou aqui para mostrar o caminho, o processo, a construção, porque eu sei que sendo a pessoa que eu estou sendo hoje, eu vou me tornar quem eu quero ser amanhã, buscando os conhecimentos que eu tenho hoje. E o ato do transbordo, de eu passar isso para vocês, é basicamente compartilhar as bênçãos que Deus me deu, porque se Deus me capacitou a adquirir esse conhecimento, se Deus está me capacitando a ter essa persistência, essa disciplina, esse foco, esse desejo ardente, objetivo definido, por que eu não vou transbordar para outras vidas, fazendo com que outras pessoas também tenham o mesmo, a mesma garra, a mesma persistência e possam prosperar com Deus? Basicamente esse é o intuito desse canal, mostrar a construção, mostrar o caminho, e o resultado vocês vão ver lá na frente. E eu espero que todos vocês também comecem a praticar o ato da persistência, da disciplina, e comecem a pôr no papel os seus desejos e as suas metas. Então, basicamente é isso. O vídeo de hoje foi intitulado como Persistência, né? Um capítulo que eu aprendi aqui. Cara, esse livro me ensinou muito, tá? Recomendo a todos que comprem e leiam, anotem, apliquem o que vocês aprenderem aqui, ensinem para outras pessoas. Se vocês quiserem, tem muita coisa aqui que eu posso falar para vocês sobre autossugestão, subconsciente,
Aqui ele fala muito sobre a mente subconsciente, sobre um objetivo definido, um desejo ardente, como você construir um objetivo definido. Fala muito sobre Mastermind, não sei se vocês têm em mente o que é um Mastermind, mas basicamente é aquilo que eu também falei nesse vídeo, sobre você ter outra pessoa do seu lado, que é outra pessoa que pensa em harmonia com você. Se vocês quiserem, eu posso criar um vídeo focado nesses temas também. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem até aqui. Obrigado por estarem me acompanhando nessa jornada. Eu desejo paz e prosperidade para todos, que Deus venha abençoar vocês abundantemente, que vocês consigam seguir o caminho de vocês com persistência. Forte abraço.